É o segundo livro do Velho Testamento. Quero que você abra aí no versículo 26 e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Mas fala com fé. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, Senhor, misericórdia. Amém. Sente, se você não tem Bíblia, sente do lado aí, como diz, não é? O nosso pastor, senta do lado aí de um crente que você vai poder acompanhar. Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Queria que você repetisse comigo esta frase, dizendo: pois eu sou o Senhor. Eu quero que toda a igreja repita comigo: pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Você crê que o Senhor pode te sarar? Você crê que o Senhor pode te curar? Então feche os seus olhos nesta hora. Senhor Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, rendemos graças a Ti. Pai, a Tua palavra ela é a mesma hoje, ó Pai, ontem, e será sempre eternamente. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor Jesus não mudou, os Teus planos não mudou, o Senhor continuou sendo o mesmo. Ó Pai, as Tuas promessas são muito maiores ainda do que a da velha aliança. Nós cremos que a promessa que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai, é uma promessa completa, que vem alcançar todos os níveis de nossa vida. Ó Pai, não somente, ó Deus, ó Pai, no Espírito, para nós sermos salvos, mas também para nós sermos curados na nossa alma, sermos sarados, ó Deus, ó Pai, do nosso corpo, ó Pai, porque o Teu sangue foi derramado, ó Pai, para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Em nome de Jesus, a Tua palavra viva venha gerar fé, ó Deus, ó Pai, no coração de cada um, ó Deus, ó Pai, que está nos ouvindo nesta hora, os irmãos também que estão nos acompanhando através da internet, que a Tua palavra, ó meu Deus, venha tocar o coração de cada um deles. Pai, sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ó Pai, mais penetrante, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ó Deus, ó Pai, faça a Tua palavra, ó Deus, ó Pai, se cumprir em nossas vidas neste dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, eu quero dizer para você hoje que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que agiu ali, juntamente, sabe, através de Moisés, curando aquelas pessoas, dizendo que o Deus é quem te sara. É o mesmo Deus em que te sara hoje e que pode te sarar também amanhã. E cremos que Jesus, Ele manifestou através de sua vida a nossa salvação, a nossa cura em todos os níveis de nossa vida. Muitas vezes nós encontramos pessoas, muitas vezes oprimidas pelo diabo, com doenças, com enfermidade, com tantas coisas. Mas eu quero dizer nesta manhã, o mesmo Deus que curou através de Jesus Cristo ali, curando a vista dos cegos, aqueles que tinham enfermidade no seu corpo, é o mesmo Jesus que está operando hoje, é o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã, para tocar na sua vida, na vida, sabe, daqueles que você ama, na vida daqueles que você quer o bem, na vida também dos seus inimigos, aqueles que têm te perseguido. Eu creio, se você tiver fé, como a palavra diz, aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele exista e se tornam galardoadores, ou seja, recompensadores aqueles que o buscam. E quero dizer para você que todos aqueles que foram até Jesus,
encontraram esta fonte de poder, porque nós sabemos que Jesus, Ele é poder, Ele quer te curar, Ele quer te salvar. Não é a religião que cura, não é o homem que cura, mas é o poder de Jesus que te cura nesta manhã. Não é a placa denominacional que te cura, mas é o Deus aquele o qual eu sirvo, é quem te cura. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é esse quem cura, é aquele que curou, é aquele que transformou as águas que estavam amargas, é esse a quem te cura, meu irmão. Coloque a fé nele e não no homem, coloque a fé nele, porque é ele que te cura, é ele que vai, sabe, restaurar a sua vida neste dia. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas eu quero lhe dizer que Deus quer ter um encontro com a sua vida, mas você precisa sair do seu lugar, da sua zona de conforto e almejar a tocar nesse Deus. Oh, aleluia. Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem forte. Mais forte. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, os céus precisam ouvir a sua voz. O poder de Deus está na sua boca. Libera poder, sabe, libera a fé, porque sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos preocupados, nós ficamos, sabe, ansiosos com tantas coisas que nós, sabe, enfrentamos no nosso dia a dia, sabe, na nossa casa, na nossa família. Eu quero dizer que o mesmo Jesus que curou é o mesmo Jesus que está curando. Mas você precisa de ter fé, porque Deus é vida. Deus é a vida. E o atributo de Deus são coisas boas. Deus nunca quer o mal para ninguém. Eu sei que somente um quer o mal para as pessoas. O diabo, ele veio roubar, sabe, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio nos dar vida. E vida em abundância. Uma vida que venha, sabe, fluir de tal forma que venha derramar. Oh, meus irmãos, Deus tem vida sobrando, é vida abundante. Deus, Ele não limita aquilo que Ele tem nas suas mãos, porque Ele é grande. Deus é do tamanho da sua fé. À medida que você crê, é o tamanho do Deus que você serve. Muitas vezes as pessoas querem limitar Deus em coisas. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor. Aí começa a dizer que aqueles que fazem deuses de prata, de ouro, sabe, aqueles que buscam esses deuses se tornam semelhantes a eles. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus grande, é um Deus tremendo que não está limitado. Foi por isso que Jesus disse: está vendo esse templo? Eu vou destruir. Eu vou destruir esse templo. Porque Deus é muito grande para ficar preso num lugar desse. Deus é muito grande para ficar ali dentro de algo físico. Deus, Ele move, Ele não está preso, Ele quer agir. Eu quero dizer para você que você é um recipiente da glória de Deus. Quando você começa a liberar a palavra do Deus vivo, a promessa se cumpre. Do seu interior fluirá rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Por isso que quando nós louvamos o Senhor, nós estamos liberando, sabe, a palavra dEle, a palavra de vida. E a palavra diz que o louvor liberta. O louvor, sabe, ele manifesta a cura. Por quê? Porque quando você louva a Deus, você está liberando vida. Você está abrindo a sua boca e o Espírito de Deus começa a se manifestar. É por isso que Davi, quando ele pegava a sua harpa e chegava ali diante de Saul com aquele espírito maligno atormentando, ele começava a louvar, começava a dedilhar,
Certamente ele cantava louvores a Deus, chamava a glória de Deus. E aquele espírito não podia ficar diante da presença de Deus, meus amados. Muitas vezes o diabo quer abafar, quer colocar uma trava na sua boca, para que você não libere essa unção. Porque o seu espírito fica abafado, mas no momento que você abre a sua boca, a palavra de Deus começa a fluir. Começa a fluir, começa a fluir. Meus irmãos, o Espírito de Deus está aqui nesta manhã. E é necessário que todos aqueles que aproximam de Deus, queria que você abrisse a sua Bíblia, Hebreus 11:6, diz, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é o que? Galardoador dos que o buscam. Você tem dúvida que Deus existe? Você tem dúvida que Deus existe? Se você tiver dúvida, você não pode ter nenhuma recompensa de Deus. Mas se você crê que Deus existe, você pode receber do Senhor, porque isso é um princípio da palavra de Deus. Se perguntarmos se é da vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas, você crê que a vontade de Deus, que todos nós sejamos salvos, é verdade ou não é? Deus quer que o homem venha a se arrepender de seus pecados, para que sejam salvos por intermédio de Cristo Jesus. E eu te pergunto nesta manhã, são todos que Jesus pode curar? Ou só algumas pessoas que Jesus pode curar? A palavra de Deus diz, aqueles que aproximam de Deus e creem que Ele existe, se tornam galardoadores. Meus irmãos, isso significa o quê? Se você buscar a Deus com fé, Ele vai te recompensar. Então é interessante que a palavra de Deus, a gente vai ler muito a palavra de Deus, irmãos, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que vai gerar fé no seu coração. Amém? Eu sei que tem pessoas que não gostam muito de ler a Bíblia, mas, irmãos, eu sinto muito, mas a minha palavra, ela não tem valor. Mas a palavra de Deus, ela é o próprio poder de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 16. 8:16 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes. Vou repetir. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos, e curou todos os enfermos, aqueles que estavam doentes. A palavra de Deus diz que Jesus curou alguns. Curou todos. Jesus curou todos. A palavra de Deus, ela diz que Jesus curou todos. Deus não está limitado, meu irmão. Deus, Ele não é limitado. Todos foram curados porque Jesus liberou uma palavra. Por intermédio da sua palavra, sai agora, em nome de Jesus. E o Espírito teve que submeter a Jesus, porque Ele recebeu todo o poder dos céus e na terra, para cumprir a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Eu te pergunto, qual que é a vontade de Deus? É que se cumpra esta palavra. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E quando eu digo, será que é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas? A palavra está dita. E muitas vezes a gente, se for da vontade de Deus, Deus curará.
Meu irmão, libera a palavra que Deus já diz. Eu quero que todos sejam curados. A morte de Jesus não foi em vão. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Precisamos crer e liberar esta unção de cura, sabe, de vida. Não receba nenhuma palavra, sabe, que não for a palavra de Deus, porque a palavra de Deus te garante que Jesus, Ele levou sobre si, sabe, todas as nossas enfermidades, não foi algumas, mas foram todas. Foram todas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É tão interessante, Romanos 10:14 diz: como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu quero dizer nessa manhã, para que as pessoas sejam curadas, elas também precisam de ouvir a palavra de Deus. Da mesma maneira que as pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus para a salvação, elas também precisam de ouvir a palavra de Deus para serem curadas. Elas precisam de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o nome que está acima de todo nome, acima do céu, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus, todo joelho se dobra, todo joelho se dobra, toda potestade, todo anjo, todo homem, todo inferno tem que se dobrar diante deste nome. Em nome de Jesus, toma o teu leito e anda. Pedro chegou ali na porta do templo, aquele homem aleijado. Eu creio que ele pegou um recipiente e olhou para Pedro e ergueu as mãos, esperando receber alguma moeda. Olha, te digo, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu te tenho, eu te dou. Levanta, toma, anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Jesus está dizendo para você, receba essa palavra. Não zombe da palavra de Deus. Talvez você vai precisar dela amanhã. Talvez hoje mesmo. Mas eu quero dizer que nós precisamos da palavra de Deus a todo momento. Você está aqui porque foi o próprio Deus que te sustentou para você vir aqui neste culto. Senão você nem teria saído da sua cama. Tem pessoas que não precisam de ser um desastre, aí, um acidente num carro. Tem pessoas que ficam paralíticas só levantando da cama. É a glória de Deus que sustenta, meu irmão. É Deus que te sustenta, você é pó. E para o pó você vai voltar. Quem sustenta tudo, todo o universo, sabe? É o Senhor. Ele que tem controle de tudo nas suas mãos. O céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. É Ele que governa tudo e todos. Tudo está nas suas mãos. Atos 10, 42 e 43. Abra sua Bíblia, Atos 10, 42 e 43. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. De todos os profetas dão testemunhos de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receba a remissão dos pecados. Ele mandou pregar aos povos. Nós não temos opção, nós precisamos de cumprir a palavra de Deus, de pregar, sabe, de levar a palavra de Deus para que as pessoas sejam curadas, sejam perdoadas. Ai de mim,
se eu não pregar esta palavra, meus irmãos, a palavra de Deus diz, se nós calarmos, as pedras vão pregar. Por isso que Deus te deu boca. Deus te deu boca não somente para comer, mas para falar daquilo que Ele tem colocado na sua vida, para você testemunhar de suas grandezas. Quando Deus fizer um milagre na sua vida, abra sua boca e glorifica o nome daquele que fez maravilha na sua vida. Abra a sua boca e diz, o mesmo Deus que curou, sabe, me curou. O mesmo Deus que curou ontem aquelas pessoas que estavam aqui padecendo, é o mesmo Deus que me curou. Abra a sua boca, seja uma testemunha viva. Tão interessante, havia um homem que estava ali, impuro, enfermo. Mateus 8, não é? No qual nós lemos, do versículo 1 ao 4, diz assim, vamos lá, vamos voltar lá novamente. Mateus 8, do 1 ao 4. Esse homem, ele estava com lepra. Olha o que Jesus diz para ele. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse homem não estava perguntando, ele estava afirmando, se queres, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. Aí Jesus falou para ele, não, hoje eu não estou sentindo que eu vou curar ninguém, você pode ir embora, fica aí doente. Foi isso que Jesus disse? Não, não foi isso que Jesus disse. Olha só, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Meus irmãos, foi por isso que o Filho de Deus manifestou para destruir todas as obras do diabo. Foi isso que Jesus, por isso que Jesus foi enviado, ele veio, sabe, libertar aqueles que estavam oprimidos, aqueles que estavam presos. Por isso que o Espírito do Senhor me ungiu. Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Boas novas! Não é a notícia do Jornal Nacional que você ouve que são boas novas. Mas as boas novas são a palavra do próprio Cristo vivo, aquele que reina, aquele que almeja que as pessoas sejam curadas, sejam saradas de suas enfermidades. Eu quero que você repita esta frase comigo. O Senhor é o Deus, é quem te sara. Toma posse dessa palavra. É Ele quem te sara. Eu sei que a ciência pode até te curar, mas é Deus que vai trazer habilidade nas mãos do homem para te curar. Deus pode usar os médicos, pode usar a medicina, mas o médico dos médicos é aquele que criou os céus e a terra. É aquele que manifestou e manifesta, está manifestando nesta hora, operando na sua vida. O Espírito de Deus está operando em você agora. Se você está com alguma enfermidade, alguma parte do corpo, eu libero uma palavra de vida, que o Espírito Santo de Deus venha tocar nesta hora, Senhor. Opera. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, é o que está aqui operando em vossas vidas. Receba nesta hora. É tão interessante que Jesus, Ele morreu uma morte. E a morte que Jesus morreu se chama
a morte vicária de Jesus. A morte vicária. O que é isso? A morte vicária é a morte substitutiva. É a morte que Jesus morreu em seu lugar. Ele trocou. E é tão interessante que você precisa compreender esta verdade, que Jesus morreu em seu lugar. De fato, todos nós já estávamos mortos. Mas foi necessário que Jesus viesse a padecer por mim e por você. Porque a Bíblia diz que a lei, ela trazia maldição sobre o homem. Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei. E a lei se tornou maldita. Mas o próprio Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar. Os irmãos entendem isso? Ele se fez maldição. Porque ele levou as maldições, levou as enfermidades, levou tudo aquilo que não era bom sobre a sua vida. Mas significa o quê, meu irmão? Quando você olhar para Jesus Cristo, sabe, olhar aquelas feridas, olhar cada parte do seu corpo que foi, de certa forma, ele foi desfigurado. Não porque Deus simplesmente nos amava, mas aquilo simbolizava também o seu pecado, a sua enfermidade que você tem hoje, que se você tem amanhã. Foi por isso que Jesus morreu, para nos trazer e nos dar vida, e vida em abundância. Quando nós falamos que Jesus fez maldição, muitas vezes, mas nossa, o Deus Santo, ele se tornou maldito. Sim, a palavra de Deus diz isso. Ele diz isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Um livro antes de Efésios. A palavra de Deus diz que todo aquele que for pendurado no madeiro, diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição no lugar de quem? Dica para você, no meu lugar. Por quê? Porque a lei, ela trouxe maldições a todos os homens. Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei. E no momento que o homem não conseguiu cumprir a lei, aquela quebra de aliança, o homem passou então a receber o quê? A recompensa daquelas quebras de aliança. Deuteronômio 28 fala das bênçãos e também das maldições. E aquelas maldições que o homem quebrou, Jesus levou ela. Por isso que diz, ele levou sobre si o quê? As nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Por quê? Porque no momento que o homem quebrasse a lei, ele receberia o que? A recompensa daquela maldição. Isso que significa a morte vicária de Jesus, é aquele que morreu em seu lugar, morreu em meu lugar. E quando você olhar para Jesus, né? Normalmente nós assistimos aí os filmes de Jesus, quando ele está sendo crucificado ali. É você. É a humanidade toda. Jesus morreu por todos. Você consegue compreender isto? A palavra de Deus ensina que ele morreu. Por isso que Jesus amou o mundo de tal maneira. Sabe? Ele fez uma troca conosco. Por isso que a Bíblia diz que ele pegou a dívida que era contra nós, e ele pegou e cravou lá na cruz, dizendo, está pago. O que Jesus disse quando ele está consumado? Está pago. Por quê?
Porque somente Ele podia pagar. Somente Ele podia pagar. Não era por sangue de animais como de boi, sabe? Cordeiro. Mas é o próprio Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Sem mancha de pecado, sem pecado algum. Mas é tão interessante. O homem, ele pecou no físico. E Deus, ele precisava também de manifestar através de um homem. Para cumprir, para pagar aquela maldição. Nenhum anjo poderia ter vindo nos resgatar, mas era necessário o quê? Sem derramamento de sangue. Vou repetir. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Meus irmãos, o sangue de Jesus é o sangue real, é o sangue do Rei. É o sangue que não experimentou pecado algum. Eu sempre tenho uma passagem na Bíblia que eu vejo assim, com os olhos espirituais, aquele homem que chegou com a lança para furar o lado de Jesus, para penetrar com aquela lança. E quando ele furou, eu creio que respingou ali as últimas gotas de sangue e água que saiu naquele momento. Aquele homem recebeu uma revelação que aquele ali era o Filho de Deus. Irmãos, é o sangue que te limpa, é o sangue que te cura, é o sangue que liberta, é o sangue que te sara. Quando os egípcios estavam ali tentando prender o povo de Deus, Deus disse: sacrifica um cordeiro. Pega o sangue desse cordeiro e passa nos umbrais da porta da casa de cada hebreu. Porque o anjo da morte virá, o destruidor. E se não tiver este sangue, ele entrará e matará o primogênito daquela casa. Mas eles creram naquela promessa e sacrificaram e participaram da Páscoa. Na casa dos egípcios houve grande clamor e choro, porque eles não creram nesta mensagem, mas aqueles que creram, receberam a libertação, a salvação. O nosso Deus é o Deus que sara, é o mesmo Deus ontem e hoje será eternamente. Quero dizer para você que o Senhor Jesus tem muito mais para nos dar, porque as promessas de Deus são maiores na nova aliança do que na velha aliança. Queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Meus irmãos, Jesus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem muito mais para nos dar. Ele tem muito mais para nos abençoar. Hebreus 8:6. Olha o que a palavra diz. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Meus irmãos, promessa que Deus tem para a sua vida hoje é muito maior do que aquilo que Deus tinha na velha aliança. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te libertar. Creia nesse Deus. Creia nesse Deus, que Ele tem poder. Sabe, eu não sei como você chegou aqui, mas você também pode interceder. Tão interessante
que nessa semana a gente estava na reunião de célula e nós oramos. A nossa oração ela foi respondida em menos de 5 minutos. O irmão que estava não sabendo se ele ia permanecer no trabalho, ele pediu oração. Depois que nós encerramos a nossa reunião, ele recebeu um e-mail de um amigo oferecendo trabalho. A sua oração, ela tem poder. Há muito valor na oração de um justo. Eu sei que você pode ser, sabe, um veículo de bênção para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra de vida. Talvez você pode pegar o seu telefone, ligar para essa pessoa e dar a palavra de Deus para ela. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Tão interessante, quando eu estava meditando nessa mensagem, e chegou um homem ali no hospital para pregar a palavra, para orar pelos enfermos. E quando ele chegou no hospital, a pessoa estava com aquela doença aquela que o Denis teve, como que é o nome? Tuberculose. Uma doença contagiosa. E ele chegou naquele quarto, sabe o que ele falou? A oração dele foi: Jesus, 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 Jesus. E quando ele falava Jesus, o ambiente começou a encher da glória de Deus. E ele continuou dizendo: Jesus, 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 Jesus. E a glória de Deus encheu aquele lugar. E aquela pessoa foi curada. É o nome de Jesus é quem te cura, meu irmão. Tão interessante. Muitas vezes você quer descansar, quer dormir. Essa madrugada eu não conseguia dormir. E eu fui dormir tarde, eu tinha de levantar cedo. E eu levantei várias vezes, fui para o banheiro. Falei: mas Deus, eu preciso dormir, senão amanhã eu vou estar dormindo lá no culto. E quando eu deitei na cama, eu falei: Senhor. Aí eu lembrei. Eu comecei: Jesus é o meu descanso. Jesus é o meu descanso. Jesus é o meu descanso. E eu fui curado, e dormi, e fui restaurado. Jesus é o seu descanso. Diga para o seu irmão: Jesus é o seu descanso. Descanse nele. Espere nele. Espere nele. Ele pode fazer. Quero que você fique de pé nesta hora. Os irmãos do louvor, vem aqui à frente. Nosso Deus é o Deus que te cura. O Senhor é o seu descanso. Muitas vezes nós andamos preocupados de um lado para o outro. Certo dia houve um homem que estava cego. Queria que você fechasse os seus olhos nesta hora. Jesus ele estava em caminho para Jericó. E o cego estava ali assentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ele ouviu a multidão, ele ouviu aquele barulho, ele tinha ouvido falar que Jesus estava passando por ali. E aquele homem teve a oportunidade da sua vida. E ele não ficou calado. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas faziam ele calar. Cala.
E ele respondia: Jesus, filho de Davi. E ele gritava mais alto ainda: tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Jesus foi até aquele homem. Creio que aquele homem estava sentado, certamente sujo, empoeirado. O que queres que eu te faça? O que você quer? Peça para Deus. Jesus diz: se nós, como homem, somos maus, mas nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais ainda o nosso Pai Celestial. Quando o nosso filho pede, sabe, algo bom, nós damos a eles. Muito mais o nosso Pai, Ele tem coisas boas para nós. Jesus perguntou então para o Bartimeu: que queres que eu te faça, Bartimeu? Ele respondeu: que eu torne a ver. Eu quero ver, Senhor. Receba, receba, receba. Seja curado. A tua fé te salvou. Bartimeu, o ponto dele ficou vazio, porque ele seguiu Jesus, ele acompanhou Jesus. Certamente, aquele homem foi o dia mais feliz de sua vida, o dia que ele encontrou com Jesus, que os seus olhos foram abertos, e a primeira pessoa que ele viu foi o Criador dos céus e da terra. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda Ele. É Ele quem te cura. 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 Oh! Ore cara sore andarabara. Reandarabara xere candarabara so. Reandarabarabaras. Convido você nesta manhã. Você quer ser curado? Ele está aqui. Ele está aqui. O que queres que eu te faça? Jesus te pergunta. Sabe? Pega o seu orgulho. Pega o seu orgulho e dá um chute nele e joga ele bem longe. E lança nos pés de Jesus. Se você quer uma cura para a sua vida nesta hora, vem aqui à frente. Jesus quer te curar. É tu, Senhor. Oh Deus, começa a tocar, começa a orar, minha irmã, começa a orar. Olhe para Jesus nesta hora. Jesus, manifesta o teu poder. Opera, Senhor. Opera, ó Pai. Busque a Deus. Lance nos pés. Lance aos pés de Jesus. Ele quer te curar. Ele quer te salvar. Oh, Jesus.